Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Struterm no YouTube. Quarta-feira à tarde, estamos aqui reunidos, então, para bater um papo sobre audiodosímetros e a importância deles na higiene ocupacional. Então, primeiro aí quero desejar boas-vindas a todos vocês. A galera está chegando aí. José Geraldo, boa tarde. Pedro, Franciele Cita Nunes, minha ex-aluna do Senac Santo André, também presente. Carlos Fernandes chegando, enfim, uma galera bem legal participando sempre conosco aqui no canal da Struterm, de todos os eventos, das lives, desde o começo, ali quando a gente começou a fazer as lives, o pessoal vem participando sempre conosco aqui no canal da Struterm no YouTube. Bom, e para bater esse papo, que é um papo muito pertinente, porque estamos completando aí 20 anos. A Struterm está comercializando a sua linha de dosímetros no mercado, né? Então tem muita história aí para contar nesses últimos 20 anos. Está comercializando a sua linha de dosímetro. Então, 20 anos aí de dosímetro no mercado. Então, são vários equipamentos, muita história, muita tradição. E para celebrar esse mês tão importante, né, dos 20 anos de dosímetro, nós resolvemos, então, bater esse papo com vocês hoje sobre esse tema que é muito importante. A gente sempre fala que o ruído é o rei dos riscos, né? Aquele que está mais presente nos ambientes de trabalho, independente do segmento econômico. E, mesmo sendo um tema tão comum e que as pessoas elas já estão habituadas, sempre é bom parar para bater um papo, esclarecer algumas dúvidas, principalmente quando se trata de equipamento, de instrumentação aplicada à higiene ocupacional. E a nossa ideia, justamente, é essa aqui hoje, bater esse papo aqui com vocês hoje à tarde. E, para isso, nós temos aqui a nossa equipe de sempre aqui presente. Boa tarde, Marcos Domingos, seja bem-vindo aí mais uma vez. Boa tarde a todos, obrigado pelo tempo que vocês estão com a gente aqui. Poderiam estar fazendo alguma outra coisa na quarta-feira à tarde, né? Certo? Assistindo a algum filme na Globo, alguma coisa assim, ou ouvindo relatórios do coronavírus, né? Mas vocês estão aqui, então vamos ver se a gente transforma esse tempo num aprendizado. Legal, bacana, muito bom. Sempre é bom escutar o mestre Marcos Domingos aí, a experiência e o conhecimento dele na área de higiene ocupacional. E também para acompanhar com a gente temos ele, grande Cristiano Molica. Boa tarde, tudo bem, Cristiano? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo com vocês? Obrigado aí pela participação de todos. Hoje vamos falar bastante aí de dosímetro, dosimetria e na parte técnica, o que precisar, estarei aqui. Legal, legal. Sempre lembrando, o Cristiano, ele é gerente técnico lá na Struterm, então essa parte técnica de instrumentação, calibração, o Cristiano está aqui também conosco hoje. Bom, e antes da gente começar esse bate-papo, então, só quero dar alguns recados para vocês. O primeiro recado é que hoje nós estamos fazendo um novo sorteio. Como sempre, a Struterm trazendo várias novidades, várias promoções e várias campanhas para vocês aqui no YouTube, nossas lives. E hoje eu estou compartilhando, então, a tela com vocês. Nós temos aqui 2 vouchers. Serão sorteados, então, 2 vouchers que darão direito à pessoa que foi selecionada, que foi, na verdade, sorteada, melhor dizendo, vai dar direito a um certificado de calibração para dosímetro. Sempre lembrando que a Struterm, né, Cristiano, ela é acreditada pelo Inmetro, então ela atende a ISO 17025 e vocês terão a oportunidade, então, de participar desse sorteio. Daqui a pouquinho eu vou passar as regras para vocês de como vai funcionar esse sorteio, mas terão, então, esses 2 felizardos que vão ser sorteados por nós no final da live, cada um o seu voucher para encaminhar o seu dosímetro para calibração. Aí só um prazo aí de 3 meses, alguns detalhes aí que vocês vão ver no voucher, mas o importante é que a Struterm está dando aqui para vocês essa oportunidade de enviar o seu instrumento gratuitamente, o seu dosímetro, para fazer essa calibração. Ô, Cristiano, eu só quero chamar você para reforçar esse recado também e falar que a Struterm tem um laboratório que é acreditado pelo Inmetro, né?
Isso, exatamente, professor Gustavo. Hoje a gente é acreditado pelo Inmetro na área de acústica também, né? E nós calibramos tanto dosímetros como sonômetros, calibradores acústicos, para cada norma pertinente. Então, se o instrumento foi construído por norma X, nós vamos calibrar ele pela norma X. Então, esses vouchers aí estão valendo para calibração lá no nosso laboratório da Instruterm. Perfeito, perfeito. Bom, e para vocês concorrerem a esse voucher, é muito simples. Basta enviar o nome completo e e-mail para o número que está aparecendo aí na tela. O DDD é 11 99746 2196. Lembrando que essa mensagem deve ser enviada através do WhatsApp que está aí na tela. E o prazo é até as 17h45. Então vamos lá, vocês têm um tempinho aí, já vão mandando os seus dados lá. A equipe do Diego, do Douglas, o pessoal está de prontidão para ir anotando esses dados. Então, enviou o nome completo e e-mail para o WhatsApp que está aí na tela, vocês já estarão concorrendo. Aí depois, no final da live, a gente vai fazer aquele sorteio aleatório, randômico, como uma boa estratégia de amostragem de higiene ocupacional, para escolher, ou melhor dizendo, sortear as 2 pessoas que vão ser as felizadas e vão levar esse voucher aí oferecido pela Instruterm, beleza? Então não perca tempo, eu vou passar esse número na tela várias vezes, o pessoal da Instruterm vai colocar aí nos comentários também o número do WhatsApp para vocês enviarem os seus dados. Então não deixe para depois, faça isso agora, pessoal, beleza? Bom, então, para a gente dar início a esse bate-papo sobre esse tema tão importante, que é a questão dos dosímetros aplicado na área de ruído, na higiene ocupacional. Esse é um tema muito pertinente, principalmente agora nessa revisão das normas, porque a gente fala muito de higiene ocupacional, mas às vezes as pessoas ainda não compreendem conceitos básicos que a gente tem que sempre reforçar, porque são muito importantes, como o conceito de dose de ruído, como a dose deve ser interpretada para que você possa fazer um bom julgamento técnico dos seus dados e comparar com os limites de tolerância previstos no anexo 1 da NR15, o reflexo disso também, que tem outros documentos da área de segurança do trabalho. Então, fazer esse bate-papo, entender esses conceitos é muito importante. Então, por isso que eu convido o mestre, professor Marcos Domingos, a falar conosco agora sobre essa questão, ponderando questões bem importantes sobre o histórico dos audiodosímetros, a evolução deles e os conceitos que a gente precisa compreender sobre dose e como ela deve ser interpretada pelos profissionais de saúde e segurança do trabalho. Professor Marcos, por favor. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Cristiano, aqui por estarem juntos aqui compartilhando esse tema tão debatido, né? Então, a questão do ruído, né, o Gustavo já mencionou isso, mas, curiosamente, não só no Brasil, mas na América Latina, parece ser um tema latino, é preferência nacional. Quando você vai num congresso e não tem ruído, parece que o congresso não existe, né? Quando você vai para a Europa ou você vai para os Estados Unidos, em outros congressos de higiene ocupacional, o ruído é um detalhe. Todo mundo está preocupado com aquilo que mata, aquilo que dá câncer, aquilo que traz prejuízo sério para a saúde. E aí, no caso, vai acabar concentrando forças em agentes químicos mesmo. Mas aqui, por alguma razão que a gente não sabe explicar bem, até não é só uma questão brasileira, que eu já vi isso também em vários países da América Latina, o ruído é campeão. Bom, no Brasil tem algumas justificativas. A questão da insalubridade, que eu acho que é a grande mola, né, que impulsiona esse estudo do ruído e, muitas vezes, até deixando de lado questões mais importantes. Você tem uma empresa, o cara está exposto a um agente químico carcinogênico, ninguém está dando bola para isso. Mas para o ruído se faz medições e usa protetor e todas aquelas coisas que a gente sabe. Então, a questão da insalubridade, a aposentadoria especial, o que deve ter de gente no Brasil com aposentadoria especial por causa de ruído é um negócio louco, né? Eu conheço algumas pessoas já com 80 e poucos anos de idade. Eu falei assim, você está aposentado? Tô. Quando é que você aposentou? Já faz 40 que eu me aposentei. Aposentei muito cedo.
E por que você aposentou tão cedo? Porque eu estava exposto ao ruído. Mas o cara está com 80, está ouvindo perfeitamente. Né? Então, não deveria ser uma razão para isso. Mas foi o privilégio dela, esse tipo de coisa. Bom, por muito tempo também, essa questão do ruído, ela foi usada, por exemplo, se você pensar um pouco antes de 78, ela tinha já na legislação antiga um limite de exposição ocupacional que hoje a gente nem quase, pouca gente sabe, mas ela falava em 85 decibéis na curva B, 90 na curva C, coisa assim parecida que nesse momento também não estou muito recordando com precisão, mas era um nível só, apenas um nível, não importava o tempo. Dando aquele nível, era isso que dava insalubridade antes de 78. Quando vem 78, é uma reformulação inteira na 3214, na R15, então entra o conceito de dose, né? Que ainda me surpreende, porque parece que 40 e poucos anos depois, o pessoal ainda não sabe fazer medição por dosimetria. E muita gente ainda está no mesmo ideia antiga de que tem que medir o nível e ver o tempo de exposição, e aí ele mede um nível 2 e julga. O conceito na NR15 não é esse. Nós vamos enfatizar bem isso aqui, para que você, se você tem essa percepção, ou já sabe que alguém faz isso, é bom corrigir. Né? Então, eu queria aqui, Gustavo, vamos ver se a gente consegue colocar a ideia do conceito. Eu vou abrir aqui um PowerPoint aqui, ver se a gente vai conseguir ver. Tá? Okay? Então, a ideia que eu vi aqui se você vê isso aqui, vocês estão conseguindo acompanhar comigo aí? Então? Isso. Ô, Marcos, eu vou pedir um favor. Tem uma barrinha embaixo que você pode ocultar ela, acho que está aparecendo bem embaixo. Aí é só clicar em ocultar. Isso, perfeito. Tá ótimo. Bom, a ideia da dose, ela não vem, ela vem de agentes químicos, né? Ela vem da toxicologia, né? Esse conceito é muito forte para eles. Então, parece ser que nós emprestamos esse conceito de lá. Mas o que está por trás desse conceito? A dose, ela é uma quantidade, é um volume, né? Que a gente mede de algum agente. No caso aqui, eu dei uma definição de toxicologia. A quantidade medida de um agente terapêutico, o remédio, para ser tomada em um tempo. Então, veja que de cara já relaciona uma certa quantidade, um certo volume no tempo. Não é? Isso aqui é aquilo que acontece, esse acúmulo, esse volume que se acumula num certo tempo. Né? Essa que é a primeira ideia. Então, quando nós pensamos em ruído, nós temos que ter uma técnica de medição que vai nos dar qual a quantidade, né, dessa energia acústica num certo tempo, porque está relacionada com o efeito. Então, quando alguém vai ao médico e ele te dá um remédio, implicitamente, se aquele remédio tem 5 miligramas, tem 10 miligramas, tem lá uma quantidade, ele te deu uma dose daquele remédio para você tomar durante um tempo que vai fazer um certo efeito. Então, no caso nosso, nós estamos entendendo que uma pessoa exposta ao ruído está exposta a uma quantidade, a um volume, a uma energia acústica acumulada, né, num período de tempo que nós estamos assumindo que é 8 horas, e vai provocar um efeito. Se alguém pensar que vai fazer ruído pensando numa medição instantânea, uma medição de curto prazo, então, certamente, ele não pegou a quantidade adequada para associar com o efeito esperado. Então, tipicamente, quem faz perícia, que chega lá e mede 10, 15 minutos, mede um pontinho, vai com um instrumento de leitura instantânea, ele não está atendendo a NR15 anexo 1, porque ele não está estimando qual a quantidade de energia acústica que supostamente o trabalhador recebe no final de um período. Então, esse conceito é que tem que estar claro para nós. Tá? Uma quantidade associada com um tempo que produz um efeito. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu queria destacar na nossa conversa aqui.
Exatamente. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece com frequência, porque eu já tive, assim como o Marcos já acompanhou muito mais do que eu, atividades periciais. Lógico, não vou generalizar, mas é muito comum aquela medição pontual feita em alguns minutos, e através disso é utilizado o valor de pico, muitas vezes, para caracterizar o pagamento do adicional de insalubridade, sendo que o próprio anexo 1 da NR15 fala que se a pessoa tiver exposta a diferentes níveis de ruído, você vai ter que ver o efeito desses níveis combinados, que nada mais é do que a dose, mas infelizmente poucos peritos, na realidade, acabam observando esse critério. Legal, muito bacana. Bem. Então, agora, deixa eu mostrar aqui, Gustavo. Não sei se o Cristiano quer comentar alguma coisa. Quer, Cristiano, comentar alguma coisa? Não. Okay. Pode apresentar essa parte. Okay. Então, eu quero mostrar aqui algumas peças de museu aqui que são interessantíssimas. Esse aqui é provavelmente um dos primeiros conjuntos de dosímetros que a gente tinha no mercado. Isso aqui, eu conheci isso aqui em 1985, mas já era, quando eu vi isso aqui, eu já vi que era um negócio já meio antigo, né? Tá? Eu conheci esse dosímetro da DuPont, que, segundo a notícia que eu descobri aqui, se você olhar do lado direito, tem uma notícia no New York Times que dá conta que em 1972 a DuPont conseguiu a patente de dosímetros aqui. E o sujeito, até o jornalista que escreve essa matéria, ele cita da OSHA, ele cita dos níveis de limite de exposição e tal. E aí, veja que a DuPont foi uma das primeiras empresas que conseguiu patentear esses dosímetros. Já vinha numa maleta com esses 5 aqui. E eu me lembro que eu estava lá em Cincinnati, fazendo um estágio no laboratório da OSHA, um dos lugares que eu mais gostei de visitar. Fiquei um mês lá e eles faziam calibração desses dosímetros em 1985. E eu não sei se vocês vão conseguir ver pela imagem, mas ele tem um microfone dele que está com um cabo aqui. Ó. Então, quando eles chegavam, faziam um teste, quando o microfone não dava defeito, eles simplesmente cortavam isso aqui e jogavam esse aparelho no lixo. Eles deviam ter mais de 100, 200 no lixo. E eu falei, meu Deus, eu quero levar esse lixo para o Brasil, a gente vai recuperar esse negócio aqui. Porque eu falei, isso aqui a gente compra o microfone e põe aqui. Não tinha como trazer, mas eles simplesmente, que era muito mais barato comprar um novo do que... Isso já em 85, mas pela notícia que está no New York Times aqui, na semana de outubro 7, ou seja, nós estamos já 72 para cá, nós estamos falando em quanto? Em 50 anos, mais ou menos? Não, menos, né? 48 anos, quase. 48 anos, a patente da DuPont para esses dosímetros. Mas tem uma outra preciosidade. Aqui eu tenho do meu lado direito, aqui um medidor Bruyker 2203, que também é muito parecido com o 2204. Esse instrumento foi desenvolvido em 1962, isso aqui, né? E é um instrumento que é um Rolls Royce. Isso aqui, até hoje, a Fundação tem um lá guardado que deve funcionar muito bem até hoje. Então, era um medidor da Blue, que, lógico, não é dosímetro, é medidor instantâneo, analógico, né, que você tem aqui. Ele pesava alguma coisa entre 5 e 6 quilos, aproximadamente. Ele tinha uma alça, você colocava no pescoço para ir fazendo medições pontuais e tinha que anotar isso, porque não tinha memória, não tinha nada. Isso aqui é completamente analógico. Aqui embaixo tem o filtro de oitava, e você vai girando esse botão aqui de frequência em frequência. E ele tinha curva A, curva B e tinha até curva D aqui nesse instrumento também. E os níveis você selecionava nesse seletor aqui em cima, e é de 10 em 10 decibéis. Isso aqui é uma joia, é uma preciosidade, mas para leituras instantâneas. A Blue lançou seus primeiros dosímetros no começo dos anos 80, que é esse que está aqui do lado esquerdo, esse verdinho aqui um pouquinho claro. Se você parar para pensar, você vai ver que ele não tem um display, não dava dose direta, ele dava um certo número aqui, e depois você entrava nessa tabelinha
classificada e fazia uma relação do número que você lia aqui para determinar a dose que você estava lendo, né? Isso eu estou falando dos primeiros aparelhos que nós tínhamos, né? Bom, então o dosímetro é um instrumento relativamente novo, se você parar para pensar, né? Estamos falando isso em 40 e poucos anos, que chegamos hoje a ter instrumentos aí que esses moderninhos pequenininhos aí, tem quanto aí, Cristiano? Tem 2x2? Quanto que tem isso aí? Isso aí é maiorzinho até, né? Mas tem outros menores, você não tem? Tem o nosso primeiro de 20 anos atrás, o DOS 400. Deve ter uns 10 centímetros. DOS 400. DOS 400. 20 anos atrás. Houve uma evolução muito grande nessa tecnologia, de maneira que hoje você está tendo os aparelhos aí que já enviam informações por Wi-Fi, Bluetooth, alguma coisa parecida assim, né? Mas eu que sou antigo aí, carreguei muito esse Blue Care no ombro para fazer medições pontuais, que não tínhamos, isso foi feito antes de 78, né? Então, essa é uma coisa para a gente registrar, isso aqui interessante. Mas voltamos ao conceito agora, né? Conceito de dose, conceito de uma quantidade de energia que, ou seja, essa quantidade ela foi acumulada, então a ideia de dose é acúmulo também. Então o trabalhador recebe energia acústica num certo período e nós vamos determinar qual é a dose, qual é o máximo permitido naquele período de tempo. Assim como um remédio que só pode tomar 3 cápsulas, ou pode tomar só uma colher de chá. Então, isso é a dose que você tem para aquele período. Então, nós estamos dentro dessa mesma ideia genérica que está aí. Tá? Então, vou voltar de novo aqui na minha apresentação para a gente ver que o conceito de dose, né, que é isso que hoje os dosímetros modernos nós temos aqui. Essa equação lindinha que está aqui, que dose é igual a 100 sobre TC, que é o tempo, o critério que nós estamos trabalhando na legislação, né? No caso aqui, o tempo de 8 horas, tá? E a integral, né? Quer dizer, o somatório que vai acontecendo, cada medição vai sendo somada, ou seja, vai sendo integrada, de 0 a T, o T é o tempo final da sua medição, naquele período que você mediu, você vai ter um somatório. Que só um instante. Você pode só maximizar a tela, colocar em modo de apresentação, por favor? Isso, obrigado. Aí você tem aqui, como nós estamos lendo em decibel, né? O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, dessa exponencial, é somando isso de uma forma pelo antilog dele, né? Tá? Quando você faz isso, 10 elevado a L menos LC sobre o Qzinho, tá? Isso é o antilog. Então, ele soma, na verdade, aritmeticamente, apesar de você colocar aqui dB, o L vai ser dB, que você mediu, menos o LC, que é da sua norma. Para nós, tipicamente, o LC vai ser 85 e esse TC vai ser 8 horas. Então, é o seu critério que está amarrando aqui. E como na nossa legislação, quer seja para Previdência, quer seja para o Ministério do Trabalho, é 5 decibéis. Né? Então, não tem essa história de 3. Isso aí tem que ser polêmico. Superar esse. Mas tem que superar. Não, tem que superar. Então, se da nossa NR, esse Qzinho vale 1661, que é a constante prevista na NR 15. Tá? Então, essa é a ideia do que um dosímetro hoje faz, modernamente, com um processador matemático. Mas, vamos lembrar que na nossa NR 15 não existe essa equação. O que ela tem é uma fórmula C1 sobre T1, C2 sobre T2, assim vai. Tá? Agora aqui, Gustavo e Cristiano, que vocês sabem bem isso. O que as pessoas não leem na NR15 é o item 6. O item 6 do anexo 1 é o que diz como que isso aqui será interpretado. Então, o texto diz assim: se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais pelos de exposição ao ruído, de diferentes níveis, devem ser considerados seus efeitos combinados. Ora, em que parte do mundo, do planeta, do universo, alguém consegue ficar exposto a um único nível constante durante 8 horas? Se alguém descobrir o lugar, você avisa aqui para a gente, que é para a gente colocar isso no
rede social. Nunca vi, nunca soube de nenhum caso. Nenhum caso. Quer dizer, 99, não vamos dizer que não exista, pode ser que exista a possibilidade, mas ela é 0,000 alguma coisa, chance de ter isso. A grande maioria, a imensa maioria, a pessoa fica exposta a diferentes níveis ao longo do dia. Não é? Então, se isso é a prática, não tem como não fazer medição de ruído pelo anexo 1, se não fizer uma conta com essas equações aqui. E quantas frações podem ser? Quantos níveis você tiver durante o dia? 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 200.000. É o número que você quiser fazer. Então, eu queria só que dar essa introdução conceitual do professor, para a gente poder, quem sabe, até ter alguma pergunta, não sei se tem, Gustavo, para a gente discutir um pouquinho. Perfeito, Marcos. Só salientando, antes de ver aqui os comentários da galera, que nós vamos sortear daqui a pouco 2 vouchers que darão direito a um certificado de calibração aí oferecido pela Instruterm ao seu dosímetro. Então, se você tem um dosímetro, precisa calibrar ele no laboratório acreditado pelo Inmetro, você pode, então, concorrer aí ao nosso sorteio através do número que está aí na tela, do WhatsApp. Então, vocês vão enviar para o WhatsApp que está aí, 997462196, sempre lembrando que o DDD São Paulo, 11, enviando, então, o seu nome completo e e-mail, você estará concorrendo a esse certificado de calibração, esse voucher, e nossas inscrições para o sorteio vão até às 17h45. Então, manda lá, que o pessoal da Instruterm, o Douglas, o Diego, a equipe está compilando lá os dados, né? E aí eu quero até colocar uma questão para o Cristiano também, né, Cristiano? Porque a gente vê a evolução dos equipamentos, a gente vê a evolução do mercado, né? E as empresas de higiene ocupacional, melhor dizendo, as empresas de equipamento, a Instruterm tem que acompanhar essa tendência. Eu vi você mostrando o DOS 400, o DOS 500, então eu lembro dos dosímetros com fio, a questão do peso deles. Então essas mudanças são muito importantes e o acompanhamento dessas novas tecnologias e tendências de mercado, né? Isso, exatamente, professor Gustavo. O acompanhamento tem que ser ferrenho, vamos dizer assim, né? Tem que ser em cima, porque as coisas, apesar de algumas normas serem muito antigas, a tecnologia, ela muda, né? Ela muda constantemente, a gente tem que acompanhar isso. É igual, por exemplo, o DOS 400 que eu mostrei aqui, né? Uhum. Esse equipamento aqui, nem comunicação com o computador tinha, isso há 20 anos atrás. Pode ver que não tem entrada, não tem nada. Anotava o valor e bora, né? Aí depois já veio o 450. O 450 ele já é dotado de IRS 232. Então esse aqui foi lançado, o 400 foi lançado em 2000, o 450 já foi lançado logo na sequência em 2001. Então, já foi avançando. Eu trouxe todos aqui, tá aqui na minha mesa. O DOS 500, que foi lançado em 2005, ele já fazia nível equivalente. Os outros não. Então, já é uma evolução na parte de cálculo do equipamento, né? Além também da comunicação. Aí depois, em 2015, então ficaram 10 anos aí de DOS 500, né? É um equipamento que ficou mais tempo na linha. Aí veio o DOS 600. Aí já mudou um monte de coisa, né? 50 medições, ele media a exposição sonora, a memória é muito maior do que a dos outros, né? Então... Esse pequeno aí foi o responsável por eu criar meu canal no YouTube do professor Gustavo. Cara, foi o vídeo que eu gravei, que eu ensinei a fazer passo a passo, e quando eu vi tinha 20.000 visualizações, hoje tá com 50.000 visualizações, eu acho. O responsável pelas visualizações é o professor, né, porra? Não, mas o DOS 600, quando eu vejo ele, é um match que dá entre... Entendi. Ele aparece, né? Pô, eu fiz com ele. Exato. E depois veio o DOS 700, né? O pessoal também adquiriu bastante ele. Aí já tinha 95 parâmetros de medição, 3 dosimetrias, já tinha um microfone integrado, né? Já não tinha mais o fio, né? Que muita gente reclamava. E finalmente depois veio o DOS 1000, né? Que aí tem filtro de banda, ele já tem o display colorido, os outros era tudo preto e branco, né? Monocromático. Também microfone integrado, uma tecnologia diferente. Então você vê, a tecnologia muda. Antes era tudo tecladinho de borracha, né? Isso aqui gera desgaste também, entra poeira.
Agora não, agora é a tecnologia de Will, né? Você só corre o dedo aqui em cima, você já navega pelos menus dele, né? Então, você vê a evolução, mesmo, né? Essa semana mesmo eu usei o que eu tenho aqui, o DOS 1000, e, nossa, cara, é muito intuitivo e fácil de você também configurar e usar ele, não tem segredo nenhum. E o display dele é muito nítido, gostei muito do display dele sempre. E usando essa semana, isso fica bem claro quando você vai fazer a configuração do equipamento, vai posicionar ele, é bem legal mesmo de usar, e algumas pessoas até comentam sobre isso também, né, que está aqui, só não sei o nome da pessoa, está como engenheiro de segurança do trabalho, estou encantado com o aparelho, parabéns, Struterm. Ele se refere ao DOS 1000 que está aí, eu também tenho um aqui, então é um excelente equipamento, posso falar mesmo sem nenhum problema, por mais que não tivesse aqui no canal da Struterm eu falaria. Acho que ficou um excelente dosímetro para o uso do dia a dia, principalmente com os recursos que foram adicionados de filtros por bandas de oitava e 1/3 de oitava também. Isso é um grande diferencial que eu vi no instrumento. Mas bacana, legal. Bom, perguntas específicas não temos, mas nós temos aqui várias parabenizações aqui pelas colocações do Marcos. Olha, não queria entrar nesse mérito, mas a Liliane aqui, uma colega nossa, escreveu excelente essa colocação do Q5, bateu palmas aí, pessoal parabenizando pela live, então o pessoal está acompanhando bastante. Então vamos dar prosseguimento, ô Marcos, se você quiser passar mais alguma coisa, colocar mais alguma questão para a gente, vamos lá. Bom, outra coisa complicada que eu vou ampliar aqui, outra coisa complicada que a gente na verdade, duas coisas importantes. Primeiro, na NR15, no anexo 1, não aparece a palavra dose, nem dosímetro. Tá? Mas aí você fala que não, quando você quer escrever uma coisa, não quer dizer que é meia dúzia, você fala que é 6. Tá? Então, foram usadas outras palavras para dizer a mesma coisa. Então, a fórmula que está aqui, que é o único jeito de você fazer para a saúde ocupacional, para a perícia, para o que quer que seja, é ter um jeito de medir que possa considerar todos os níveis que o trabalhador ficou exposto. Alguém fala assim, ok, eu não tenho dosímetro, posso usar um medidor de pressão sonora instantâneo? Pode. Mas como é que você vai fazer isso? Amigo, você vai morrer de fazer conta, porque você vai ficar um tempão olhando o seu instrumento, né? E se ele não tiver memória, está perdido, porque você vai ter que ter uma prancheta e ficar anotando de segundo em segundo, de minuto em minuto, até ter 500 mil resultados para fazer a conta. Então, pode fazer? Pode fazer. Eu posso ir para Roma a pé? Posso. Tá? Não sei quando você vai chegar, mas você vai. Talvez você pegue um caminho aí e suba pela América, passa pelos Estados Unidos, vai pelo Alasca e depois entra lá pela Noruega e vai sair lá, vai ser chega. Então, é um caminho meio complicado. Por isso que, para atender esse critério aqui, nós temos que ter uma ferramenta, que é um processador matemático, que consegue somar isso para a gente em fração de segundo, que é o que o dosímetro faz. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que no critério da tabelinha que está lá, lembra que ela começa em 85 e vai até 115. Então, do ponto de vista estritamente legal, não há como medir abaixo de 85. Não tem como medir. Não existe limite, oficialmente falando, para 84, 83. Bom, nós, higienistas e outros praticantes, sabemos qual seria um suposto nível, suposto tempo máximo para níveis abaixo, porque a gente conhece a equação que rege essa tabela. Né? Então, a gente acaba fazendo na prática a partir de 80. Mas, se houvesse um questionamento jurídico, alguém poderia invalidar todo o seu trabalho porque você usou dados não previstos na norma. Isso se fosse um puritanismo, um legalismo exagerado. Tá? É bom usar a partir de 80? Porque nós temos uma forma mais prevencionista. Do ponto de vista legal, não necessariamente. Né? Uma outra coisa interessante
é que quando você pegar, por exemplo, esses níveis de 91, 94 aqui, você está em 3 horas e 25 minutos, 2 horas e 15 minutos, aí vai, veja que está tudo 15, tudo redondinho aqui, né? Quando você for, se você for aplicar a mesma equação que está na memória do dosímetro, nunca vai dar 2 horas e 15 para 94 nem para 91. Vai dar alguma coisa como sendo 17, 18 e tal. Isso aqui foi arredondado até porque em 78 nós não tínhamos esses audiodosímetros como nós temos hoje. Então, se alguém quisesse fazer esse cálculo, ia ter que usar um medidor mesmo de vibração sonora instantâneo, e para facilitar a conta foi arredondado isso aqui. Mas o dosímetro não usa essa tabela de fato, porque ele, como ele usa a equação, a matemática, aquela integral que eu falei antes, que ele usa, essa integral aqui, então, quando ele calcular, não vai ser esse valor que está. Tá? São detalhes aqui da nossa legislação. Tá? Bom, então aqui nós temos, então, a justificativa por que usar dosímetro é bom. Porque você tem uma ferramenta que consegue te dar todo esse dado. O que eu gostaria de deixar bem claro para vocês que vão usar? Primeiro, nós temos que fazer uma medição que expresse com fidelidade toda a exposição diária do trabalhador. Se você não fizer isso, a sua medição é fraca, ela é sujeita a questionamento. Então, quando eu faço uma medição, eu tenho que usar muito bem o meu julgamento profissional para saber que o meu tempo usado para medir representa, de fato, a jornada dele de exposição. Não necessariamente eu preciso medir 100% do tempo que o cara está na fábrica. Mas se eu tenho um bom julgamento profissional, eu posso fazer o quê? Eu vou medir 1 hora, vou medir 2, vou medir 3, vou medir 4 e tal. Em alguns casos, você tem, nesse seu julgamento profissional, eu diria assim, uma exatidão muito boa. Em alguns casos, você nunca vai ter. Você pega um sujeito que trabalha com manutenção e você fala assim, qual é a dose que representa o mecânico de manutenção? Colega, você vai ficar 100 anos e não vai conseguir saber. Porque esse cara tem tanta novidade durante o dia dele, é tão aleatória a atividade dele, que um dia pode dar 200% de dose e no outro dia vai dar 50%. Então, para eu estabelecer um valor representativo da posição dele, eu vou levar muito tempo. Né? Então, isso sendo um bom profissional. Né? Então, quando você pega um número que representa pouco tempo, numa atividade que não é a rotina dele, então eu diria assim, que qualquer conclusão que você tirar daí, ela é questionável. Tá? Então, são alguns conselhos aqui. Né? Legal, bacana. Só fazendo aí um agradecimento especial, o Dr. Satoshi Kitamura está conosco aqui, até ele falou que teria atrasado porque passamos por uma tempestade há pouco, mas está aqui, né, Marcos? Grande Satoshi. Legal. Companheiro da Fundacentro, escreveu um livro sobre ruído. Tem um livro da Fundacentro que é dele, ele é um dos autores lá dos anos, se não me falha a memória, dos anos 70, final dos anos 70. E foi meu parceiro da BHO lá, um dos vice-presidentes na minha gestão. Bem-vindo, Satoshi. Bacana, bacana. Realmente, tempestade que eu estou vendo aqui da minha janela, aqui do quarto, só estou acompanhando aqui a chuva caindo. Mas legal, gente, bacana. Quero agradecer também a participação de todos e só dar um lembrete, né, para vocês se inscreverem aqui no canal da Struterm no YouTube, deixarem o seu like aí no vídeo, isso é muito importante para motivar a continuar o trabalho aqui com os vídeos, divulgação de material técnico, enfim, compartilhar aqui conhecimento com vocês, ok? E só para deixar o recado, mais 5 minutinhos aí praticamente para vocês se inscreverem no nosso sorteio, tá aí o número na tela, 11 997 46 2196. Então, as nossas inscrições tem mais 5 minutinhos aí para vocês mandarem e a gente fazer o sorteio dos 2 certificados de calibração que a Struterm está oferecendo aí, que vai ser sorteado daqui a pouquinho. Então, não deixe para depois, que você tem mais 5 minutos para fazer a sua inscrição, ok? Bom, então, dando prosseguimento aqui no nosso bate-papo também,
Eu quero pegar o gancho do que nós estávamos falando sobre a questão dos instrumentos, pensando que a gente ainda tem uma questão muito importante, que talvez para quem trabalha com higiene ocupacional é algo mais trivial, básico, mas que se fala a respeito da própria calibração. A gente está falando da calibração dos audidosímetros, né, mas o ajuste que a gente faz em campo, os meus alunos pelo menos perguntam: Gustavo, mas se você faz o ajuste de campo, por que você precisa mandar para calibração? Isso num curso técnico é comum, essa dúvida, eu recebo ela com frequência. Mas existem pessoas que estão já trabalhando na área há algum tempo, que não conhecem de higiene ocupacional, que elas fazem também a mesma pergunta. Ora, Gustavo, por que eu tenho que mandar lá para o laboratório acreditado da Struterm fazer essa calibração se eu tenho esse calibrador que já vai fazer isso para mim? Então, Cristiano, se você puder até tirar essa dúvida que o pessoal pergunta bastante, tanto para os meus alunos, para quem não está familiarizado ainda, qual que é essa diferença principal? É uma boa questão, viu, professor? Porque, querendo ou não, eu recebo ela todo dia lá no nosso suporte técnico. Sinceramente falando. Imagino, e é comum, imagino. É normal, é comum, é uma dúvida, como todas as outras, não é verdade? Então, antes de mais nada, o pessoal confunde muito, né? O calibrador com calibração. Para mim, esse instrumento tinha que ter outro nome, é um verificador, vamos dizer, né? Alguma coisa, inventar um ajustador aí, não sei, alguma coisa do tipo. Um ajustador e um verificador. É porque esse termo calibração, ele é de, entre aspas, há pouco tempo. Antes utilizava-se aferição, né? Aí entrou o termo calibração, que é o ato de você enviar o seu instrumento para um laboratório e realizar a calibração de fato dele. Então isso daqui, na verdade, só serve para você verificar e ajustar o seu instrumento. Verifica, ajusta, verifica depois da medição também, para ver se o ajuste se manteve, né? E a calibração, esse calibrador, por exemplo, ele gera 2 níveis, 94, 114. E ele gera numa frequência de 1 kHz. Isso só não é suficiente para validar os resultados do seu audiodosímetro, tá? Na calibração, quando ele vai para o laboratório, são testados 112 pontos. Para você ter uma ideia, 112 pontos. Desses 112 pontos, eles são distribuídos em vários testes. Vou dar um exemplo aqui de um teste que é o de linearidade. Então, a gente testa desde o início da faixa dele. Então, por exemplo, se o dosímetro ele vai medir de 60 a 140 dB, a gente vai testar ele de 60 a 140 dB para ver se ele está respondendo conforme as tolerâncias que são indicadas na norma. A gente faz teste também, por exemplo, do circuito dele de fast e slow, né? A ponderação temporal. Isso daí pode ser um item de reprova também. Você testa equipamento com um calibrador sonoro, funciona, dá ok, mas a ponderação temporal não está muito ok. Então ele pode reprovar. Como também as ponderações em frequência, né? A, C, Z. Então ele é testado de uma forma assim muito completa. Então aí você garante o funcionamento dele. E vale salientar também que é uma pergunta, vem muito, semanalmente. Eu preciso calibrar o calibrador? Precisa calibrar. Ele também tem uma norma específica internacional, né, que é esse 60... Agora deu branco. É a 60942. A 60942 ele é calibrado conforme essa norma. E lá no certificado também vai estar indicado todas as tolerâncias que ele tem que seguir. Então, quando você também receber o certificado, avalia ele e vê se ele está conforme as tolerâncias. Porque tem alguns laboratórios que eles calibram o seu instrumento e te devolvem, que é o serviço, é normal isso daí. Mas existem laboratórios, a gente, por exemplo, na Struterm te avisa, um ponto aqui saiu fora. Então, você quer que faça uma manutenção, uma revisão, passa um orçamento. Então, é muito importante, além de calibrar o dosímetro, calibra o dosímetro, o calibrador, e avalia o certificado de calibração quando ele retorna para você. Exatamente, isso é uma coisa importante que eu até abordei em umas lives passadas sobre a interpretação do certificado de calibração, a ênfase de você também calibrar o, entre aspas, calibrador, né, pensando na IEC 60942, e a interpretação desses resultados que é muito importante. Não só pegar o papel, achar que está tudo pronto, né, Cristiano, e bora fazer medição, né? Não é bem assim, né?
Exatamente. Só Legal, fazendo um adendo aqui, Gustavo, que esses temas de calibração, aferição, não sei o quê, e até a configuração, nós já fizemos aí uns vídeos que estão no canal da Instruterm, que a gente chama de Dica de Mestre, e também no meu canal do YouTube também, né? Marcos Domingos, higienista ocupacional, você vai ver os vídeos lá, estão lá também. Então, me aprofundei bastante nessa questão, são vídeos de mais ou menos 15 minutos, assim, falando só sobre esse tema. Então, você tem dúvida e tal, ou vai lá no canal da Instruterm, ou vai no meu canal, e você vai poder ver o que foi que a gente comentou lá. Para concluir essa ideia aqui, falta dizer uma coisa. O dosímetro, ele precisa necessariamente reproduzir a norma que você adota, não é? Então, se nós formos fazer medição pela NR15, na memória do dosímetro tem que ter os parâmetros da NR15, ou da NHO, ou da CGH, ou da norma militar americana, a norma que você acha que é a correta para a sua aplicação. Hoje, nós já temos os fabricantes aí, não só a Instruterm, mas os demais também, já vem no menu dele, ele já introduz esse critério, então você não tem nenhum trabalho mais de ajustar. Então você vai lá e vê que na configuração já está pronto, e você não tem nem como mais alterar aquilo, né? Quando você pega um dosímetro da Instruterm aí e diz que é NR15, você não, ele não está habilitado para você mudar um parâmetro lá, porque aí seria totalmente desconfigurado. Você pode criar outro critério como usuário. Aí você inventa o que você quiser, tá? Mas o critério NR15, NHO, CGH já praticamente vem como padrão, como default nesses instrumentos. Se você fizer uma medição e não escolher na configuração do aparelho quais são os parâmetros adequados, obviamente que o resultado não expressará a norma que você está tendo. Exatamente. Perfeito, perfeito. E bem lembrado também a questão dos vídeos do professor Marcos no canal da Instruterm. Vocês acessando lá no YouTube vão ter acesso aos vídeos de sobrecarga térmica, a parte de acústica, instrumentação de ruído, enfim, todos os vídeos que ele vem publicando lá na Dica de Mestre, muito bons, diga-se de passagem. Deixar um abraço. Sexta-feira agora, Cristiano, vai ter mais um, né, que é sobre esse tema aqui, né? Ah, é verdade. Isso, vai ter um lançamento sobre esse tema de ruído, sexta-feira no nosso canal. Boa, bem lembrado. Gustavo, eu só queria encerrar aqui a minha fala sobre um outro item importante, que é sobre a perda auditiva, né? Porque nós fazemos dosimetria, qual é o objetivo da dosimetria? É estimar o risco da perda auditiva. Essa técnica só vale para perda auditiva. Essa técnica não vale para conforto acústico, né? Quem quiser trabalhar com conforto acústico vai ter que trabalhar com a norma 10151 ou 10152 da ABNT, vai usar um sonômetro, que é o nome que a norma adotou oficialmente agora, são outros parâmetros, outros critérios, né? Eu tenho até dúvida, às vezes, se você poderia até usar o dosímetro qualquer para fazer conforto acústico. Porque se o dosímetro não tiver os parâmetros exatamente como está na 10151, não dá para fazer. Alguns dosímetros mais recentes já introduziram o conceito do LAEQ, né? Essas coisas estão lá nesses dosímetros novos. Mas o dosímetro antigo não tem esses conceitos. Então, pessoa que usa um outro dosímetro para fazer conforto, pode ser que o instrumento não seja adequado. De novo, essa técnica é para estimar perda auditiva. Tá? Você vai fazer um trabalho e vai dizer a possibilidade de ficar surdo. Tá? Se o sujeito tem dor de cabeça, tem dor de barriga, se ele vai ficar careca, barrigudo, o que interessa? Isso aí não tem como resolver pela dosimetria. Tá? O nosso parâmetro é perda auditiva. Então, em cima disso, eu queria mostrar aqui quando nós falamos da possibilidade de ter perda auditiva. Tá? Esse critério que vou mostrar para vocês aqui é um critério que leva em conta uma jornada ou uma carreira profissional. Quando você pega a norma, por exemplo, internacional ISO 1999, é uma norma específica para a estimativa da perda auditiva. Tá? Muitos desses dados vêm daí. Então, imagina o seguinte, ó.
se você ficar exposto, ou um grupo ficar exposto a 40 anos a 90 decibéis, a estimativa da perda auditiva é em torno de 23, 24 decibéis depois de 40 anos exposto. Essa é o que os cálculos permitem você projetar isso. Se você ficar exposto a 85, que é o limite, então se você imagina que você está seguro, tá? Toma cuidado, porque não é verdade. Uma pessoa que fica a 85, ele poderá apresentar uma perda de aproximadamente 17 decibéis depois de 40 anos. Bom, como esse número de 17 decibéis, que é a perda estimada, tá? Ele é um número que vai se confundir com a perda natural. Quer dizer, quando nós vamos envelhecendo, vamos ficando idoso, a gente tende a ficar surdo, né? Então, é comum encontrar nas nossas famílias os avós, pais, que depois de uma certa idade têm dificuldade para ouvir. Isso faz parte da vida. Feliz é o idoso que consegue ouvir tudo aos 90 anos, 80 e assim vai. Tem que dar um prêmio para ele. A tendência da gente é falar repete, e aí vai, tá? Então, você veja aqui uma diferença de 5 decibéis aqui de exposição, de 80 para 90, pode significar uma perda de aproximadamente, estamos falando aqui em quase 10 decibéis, né? Então, aumentando o nível em 5, a perda poderá ser até de 10, em 40 anos de exposição. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, muitas vezes, quando alguém faz uma avaliação de ruído e ultrapassa o limite de tolerância, ele escreve lá no relatório, risco de perda auditiva. O cara vai ficar surdo? Não, ele tem uma possibilidade. Não é? Então, se ele não ficar um tempo muito longo, provavelmente vai acontecer nada com ele. Então, não significa que uma pessoa, porque ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, a 90, 95, ele vai ter perda auditiva. A perda auditiva só vai se concretizar depois de um longo tempo de exposição. Tá? Então, quando nós fazemos o nosso relatório, dizemos assim, que existe uma possibilidade de perda auditiva depois de 20, de 30, de 50 anos, um tempo longo, né? E não imediatamente. Se fosse verdade isso, então toda vez que você for numa farra, se for participar aí de uma festa de formatura, aniversário, não sei das quantas, no dia seguinte você estava surdo. Né? Você tem uma surdez temporária, mas não uma surdez permanente. Exato. Existem questões do próprio envelhecimento, a presbiacusia, você tem a socioacusia, quando a pessoa tem hábitos fora do ambiente de trabalho que potencializam o efeito auditivo, então hábitos como hábitos de você tocar um instrumento musical, por exemplo, frequentar shows, enfim, casas onde você tem um nível de som muito alto, tudo isso acaba, junto com a exposição ocupacional, né, trazendo esses efeitos no sistema auditivo, principalmente no neurosensorial, no órgão ciliado de corte, onde nós temos essa perda auditiva que é a mais característica das exposições prolongadas. Mas muito bem observado mesmo pelo professor Marcos. Deixa eu só dar um abraço aqui para a Marcelina, da BHO, que está conosco. Aqui ela até falou, em São José dos Campos está chovendo forte. Imagino que deva estar chovendo bem por aí. Um abraço aí para a Marcelina. Tem uma pergunta aqui, que é uma dúvida muito comum e que o Márcio trouxe para a gente. O Márcio pergunta, o sonômetro poderá ser utilizado para medições de ruído no âmbito ocupacional? Aí eu deixo essa pergunta aí, professor Marcos, se o Cristiano também quiser complementar alguma questão. A gente já tinha falado isso no começo, né? Que os medidores de nível de pressão sonora não são instrumentos adequados, porque eles não fazem dose. Os sonômetros mais modernos até têm um nível equivalente, né? Mas não dão dose. Então, se você for usar um sonômetro, você vai ter que ficar acompanhando o trabalhador na sua área de trabalho, fazer em vários pontos. Talvez você vai trabalhar com nível equivalente no ponto 1, no ponto 2, mas, amigo, tem muita matemática para você fazer.
Então, o sonômetro não é um instrumento adequado para perda auditiva. Legal, bacana. Então é isso, pessoal. A gente já está aqui com 5 minutinhos para as 18 horas. Passou rápido o nosso bate-papo. Então, para a gente já ir dando... Olha uma pergunta do Jussier Silva. Jussier Silva... Aqui, essa aqui, Marcos? Em uma área fabril, onde existem 10 máquinas diferentes, produzindo ruído no mesmo ambiente, posso fazer uma medição para cada ponto máquina e depois aplicar o conceito do efeito combinado? Não, o colega acho que talvez perdeu o começo da nossa fala, né? E que, veja que dosimetria é a medição individual, né? Então, é da exposição ocupacional, não de máquina, não é? Então, quando nós fazemos dosimetria, nós associamos com a exposição do trabalhador, não de máquina. Tá? Se você fizer de máquina, quem garante que o sujeito ficou naquele ponto lá? Então, por isso que nós temos que olhar sempre da perspectiva do trabalhador e não das máquinas. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então vamos ao nosso sorteio aqui. Eu já recebi do pessoal da Struterm a relação das pessoas que se inscreveram para participar aqui do sorteio de 2 vouchers que vão dar direito à calibração de dosímetros, tá? No laboratório da própria Struterm, laboratório acreditado pelo Inmetro, em padrão lá com vários procedimentos de acústica, vibração, a parte de sobrecarga térmica, para atendimento da ISO, da NBR ISO 17025. Então, eu vou agora compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês terem transparência aqui do nosso sorteio. É um sorteio bem comum que nós já fazemos. Então, tem aqui a relação da galera que se inscreveu, tá? Não tenho condições de passar um por um, uma quantidade boa aqui de pessoas, tá? Então, só para vocês verem a lista aqui. E para fazer esse sorteio, eu vou enumerar do primeiro ao último, do primeiro até o número 37, do 1 ao 37, aqui no site do random.org, que é um site que eu já falei para vocês que eu uso com frequência na área de higiene ocupacional. E aí, colocando esse intervalo, então, de 1 a 37, a gente vai sortear aqui os 2 felizardos que vão levar esse certificado de calibração aqui da Struterm, o voucher. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui mais uma vez. Aqui. Agora. Pronto. Deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, eu vou colocar aqui o intervalo de 1 a 37, lembrando que a pessoa que for sorteada, ou não vou sortear o mesmo número 2 vezes, tá? Então, se ocorrer aqui de cair o mesmo número, a primeira coisa que eu vou falar para a pessoa é jogar na Mega Sena, algo do gênero, porque a probabilidade de acontecer, de você ganhar, está grande, tá? Então, a primeira coisa que eu digo é essa, mas, falando sério, se sortear o mesmo número, a pessoa não pode ganhar os 2 certificados, tá? São para 2 pessoas, então, distintas aqui. Como é dia de chuva, pode ser raio 2 vezes na mesma cabeça, né? É verdade, quem sabe, não sei, né? Vai saber. Então, vamos lá, então, para o primeiro ganhador aqui de hoje. Eu vou sortear os 2 primeiros números, tá? Então, os 2 únicos, na verdade. E aí eu já vou direto para a planilha depois, tá? Então, o primeiro número, vamos gerar aqui ele, número 19. Número 19 aqui, o nosso primeiro felizardo. E o segundo, número 6. Número 19 e número 6. Então, agora vamos lá conferir quem são os nossos ganhadores do sorteio de hoje, aqui no canal da Struterm, compartilhando a tela da nossa planilha. Número 6, Bruno Frias Caraciolo. Então, parabéns aí, Bruno. O pessoal vai entrar em contato contigo através dos seus contatos aí. Tá bom, Bruno? Parabéns. E número 19 é Bruno Henrique de Oliveira
Salvador. Aí, parabéns, então. Bruno. Os Brunos, né? Na verdade, Brunos, Os Brunos. Né? Bruno Henrique de Oliveira Salvador e Bruno Frias Caraciolo aí. Então, parabéns aos Brunos. Hoje é dia dos Brunos, então. Aí, parabéns a ambos, né? Não foi o mesmo número, mas foi o mesmo nome, né? Então, parabéns a ambos aí, o pessoal da Struterm, do marketing, aí a galera vai entrar em contato com vocês para mais informações sobre o uso do certificado aí de calibração, né? Para vocês conseguirem, enfim, fazer com que o equipamento vá até lá para calibração no lab da Struterm, beleza? Então é isso. A gente já está chegando aqui ao final da nossa live. O pessoal agora colocando alguns comentários aqui, mas parabenizando bastante, mais uma vez, a Struterm pela live, pela iniciativa, tá? Excelente conteúdo aqui que a gente conseguiu passar hoje, e também quero aproveitar o gancho para deixar, então, só um recado, se vocês me permitem, antes da gente fazer o fechamento aqui, Marcos e Cristiano. Tá? Na semana que vem, eu vou participar de uma live no canal da revista Proteção, e essa live ela vai abordar a parte de agentes biológicos, tá? Então, eu quero fazer esse convite a todos, acho que está aparecendo aí na tela para todo mundo. Essa live vai acontecer na terça-feira da próxima semana, dia 24, das 16 às 17h30 da tarde, tá? Então, vai ser no período da tarde também, e essa live vai ser feita comigo, tá? Que você é um dos convidados. Dessa vez eu não estou como host, quem está como host é o Alexandre Guzmão e a Daniele Bouza, da revista Proteção, e eu seria um dos convidados para falar de agentes biológicos na higiene ocupacional, junto com um grande amigo meu, parceiraço, Reinaldo Morelli, biólogo, especialista também em higiene ocupacional e diretor lá da empresa Fester, onde a gente vai abordar a parte de reconhecimento, avaliação e controle de agentes biológicos na parte de HO. Tema esse muito pouco abordado e que guarda algumas características bem particulares. Para quem sabe, lá na Universidade Federal do ABC, eu estou junto com o Reinaldo, junto com alguns colegas pesquisadores, conduzindo algumas análises do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, no ambiente universitário, em laboratórios de pesquisa, trabalhos administrativos e até no hospital de campanha, que foi montado lá na própria UFABC. Então fica aí o convite a todos para vocês acompanharem essa live. Vai ser um conteúdo muito bacana também, onde nós teremos o lançamento do curso de agentes biológicos aplicado à higiene ocupacional pela Universidade de Proteção, tá? Então é um curso que vai ser lançado lá na revista Proteção. Então aguardo vocês na próxima semana, lá no dia 24. E não satisfeito com tanta live, né? A gente estava falando disso agora há pouco, o Cristiano, o Marcos e eu. Dia 26/11, às 14 horas, eu vou fazer uma live também no meu canal no YouTube, no canal do professor Gustavo Rezende, tá? É o meu canal lá no YouTube, onde eu vou receber o Antônio Vladimir Vieira, não é a primeira vez que o Vladimir vai estar lá comigo, e uma presença ilustre, para quem não conhece, o trabalho do Wilson Oliguchi, higienista ocupacional, comendador de segurança do trabalho, químico e um dos poucos supervisores de radioproteção que eu conheço, certificados pela CENEM, aqui no Brasil, onde nós vamos falar de seleção de respiradores por meio do método de bandas de controle, pelo anexo 5 do novo PPR. Então vai ser no dia 26 de novembro, às 14 horas, tá? Um período da tarde. Eu sei que não é muito viável para todos às vezes, mas a live fica gravada no meu canal no YouTube, assim como essa também, bem mencionado também, vale a pena lembrar, vai ficar gravada aqui no canal da Struterm. Então, se você perdeu alguma coisa, não conseguiu chegar a tempo, a live vai ficar gravada aqui no canal da Struterm também. Então, esse conteúdo todo que está sendo gerado, seja no meu canal, na revista Proteção ou aqui na Struterm, os vídeos eles ficam disponíveis aí para vocês poderem ter acesso. Então, só uma abertura aí para fazer o convite, galera. Tá? E eu passo a palavra agora para o Marcos Domingos e depois Cristiano, para vocês fazerem o fechamento aí de hoje, por gentileza. Então, muito obrigado a todos os colegas que ficaram com a gente nesse tempo aqui, de 1 hora. O assunto é bastante apetitoso, então a gente poderia também ficar até a meia-noite conversando sobre isso. Mas eu queria aproveitar aqui, até esse gancho com risco biológico. Eu publiquei hoje
hoje no meu canal no LinkedIn, uma estatística sobre o Covid. Então, fica um alerta, porque os números oficiais mostram um aumento significativo de mortes em São Paulo. E, obviamente, que no Brasil todo. Né? Tá? E eu tenho acompanhado essa estatística, tenho feito a minha própria estatística já há bastante tempo, nesse caso, e sempre eu pego de segunda a domingo. As minhas semanas são sempre de segunda a domingo. Na última semana, que se encerrou domingo passado, nós tivemos 41% de mortes a mais do que na semana anterior. Então, colegas, cuidem-se, evite aglomeração, não é? Não se exponham, porque a gente não sabe como é que está a nossa situação. Temos visto aí uma briga política, né? O pessoal explorando isso politicamente, que é de dar dó isso, né? De ver como que os políticos estão um pouco ligando para a saúde pública e brigando por causa de ser o pai da criança. E a gente também não sabe se esses números são verdadeiros ou não. Então fica aqui o meu apelo a vocês, a minha orientação para que vocês se cuidem, seus familiares, e evitem aglomeração, usem toda a proteção necessária, sanitária, enfim. Tá? Um abraço a todos vocês e certamente nos veremos aí numa outra oportunidade futura. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Marcos. Excelente comentário e excelente lembrete e reforço aí em relação ao novo coronavírus. Obrigado. Cristiano, por favor. Gostaria de agradecer Marcos Domingos, Gustavo Rezende, pessoas sensacionais aí, muito profissionais. Obrigado novamente. E agradecer a todos que nos assistiram também. E que, se tiver alguma dúvida técnica, seja o que for, entre em contato com a gente pelo suporte@instruterm.com.br e acesse o nosso site também, www.instruterm.com.br. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Perfeito. Então, quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco aqui nesse finalzinho de tarde, já começo de noite. E fiquem ligados aí nos vídeos do professor Marcos, no canal da Instruterm, no YouTube, as dicas de mestre, conteúdo que o pessoal vem publicando. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Marcos, Cristiano, um prazer revê-los, estar com vocês aí. E até a próxima, galera. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.